Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Kevin Assessori e irei apresentar o seminário da matéria de desenvolvimento de sistemas de informação distribuídos. Esse é o meu grupo. Esse é o artigo composto pelos autores Sebastian Lang e Peter Sanders, que estão aqui na tela. Bem, irei introduzir também o problema em si, né? Nesse caso, o rápido aumento, né, no escalonamento de sistemas distribuídos, né, levou à dificuldade, né, de extrair informações e dados desses sistemas, né? Assim, eles requerem algoritmos distribuídos eficientes, né? Porque os algoritmos paralelos sequenciais e de memória compartilhada tradicionais não são tão eficientes para sistemas muito grandes. Nesse caso, o principal desafio inclui diminuir a transmissão de dados, minimizar, nesse caso, a transmissão de dados no grafo e reduzir, né, os desequilíbrios nessa rede de overlay. Nesse caso, o principal problema é atribuir rótulos a vértices em um gráfico não direcionado para que vértices conectados tenham mesmo rótulo. Existem várias aplicações, né, como essas citadas aqui nos slides, e o objetivo é ampliar o sucesso do Benchmark Graph for 500 com busca em largura para componentes conectados. Assim, o algoritmo proposto pelos autores usa a computação local sempre possível, utiliza mecanismos eficientes de computação de grafos e distribui a carga gerada por vértices de alto grau. Nesse caso, o autor ele faz uma introdução aos trabalhos relacionados que ele utiliza como base, né, para a elaboração do artigo, né. Nesse caso, ele introduz, né, o problema de encontrar componentes conectados, né. Ele dá uma visão geral sobre computação sequencial. E, em resumo, encontrar componentes conectados em grafo é um problema bem estudado em vários modelos de computação. Sequencialmente pode ser calculado da forma otimizada em tempo linear, utilizando travessia em largura e profundidade. No modelo PRAM, existem algoritmos eficientes, como o modelo EUPRAM, alcançando tempo logaritmo e utilizando elementos de processamento através de amostragem aleatória. Elementos de processamento que a gente utiliza com sigla PI, né? Nesse caso, trabalhos práticos foram realizados para algoritmos de memória compartilhada de único nó, alcançando profundidade polilogarítmica e trabalho linear esperado. No entanto, sua escalabilidade é limitada pela capacidade de memória de uma única máquina. Assim, para sistemas de memórias distribuídas, os modelos Boole-Synchronous e MapReduce que vimos em sala de aula foram extensivamente estudados. Outras abordagens foram utilizadas como busca e largura, mas não tão eficientes para sistemas muito grandes. Perfeito. Bem, agora iremos falar sobre as preliminares que o autor utiliza para a introdução do artigo dele, né? Nesse caso, um modelo de memória distribuída, que utiliza uma rede de comunicação bidimensional de porta única e elementos de processamento numerado de 1AP. Nesse caso, o algoritmo segue o modelo de ponta a ponta de comunicação. Ele também introduz, anteriormente a isso, alguns conceitos formais sobre gráficos conectados de vértices, né? que está melhor pensado no artigo. Ele também introduz alguns conceitos como do formato de entrada, os vértices local e fantasmas, que serão melhor especificados pelos meus colegas no decorrer da apresentação, os vértices fantasmas de interface, alguns detalhes técnicos da representação do gráfico e algoritmo de decomposição compartilhado por Miller e algoritmo de rotulagem de componentes por Blaylock. Nesse caso, o algoritmo de Miller e coautores propõe um algoritmo de decomposição logarítmica para gráficos com trabalho linear e profundidade, utilizando, nesse caso, o tempo base logaritmo com base 2. Eles atribuem a cada vértice um valor de deslocamento, utilizando para particionar os vértices em conjuntos VU e minimizando as distâncias deslocadas. Nesse caso, e o algoritmo de rotulagem de componentes por Blaylock e coautores usa uma decomposição recursiva para calcular componentes conectados com trabalho linear e profundidade logarítmica na base 3. Eles marcam arestas intrapartições como deletadas e as variantes mais simples quebram em partes arbitrariamente. Nesse caso, essa figura aqui exemplifica o modelo que falamos anteriormente. Meu nome é Edgar e agora eu vou explicar um pouco sobre o algoritmo que os autores do artigo implementaram, que basicamente é para melhorar a conectividade distribuída massivamente. A gente pode, antes de começar a explicar o algoritmo, a gente vai assumir que a gente tem esse grafo inicial. E a partir desse grafo a gente vai começar a fazer as manipulações que o algoritmo dele faz pra gente entender a implementação. Bom, esse aqui é o pseudocódigo do algoritmo em alto nível. E então a gente já pode começar a explicar. Bom, basicamente, o primeiro passo é computar os labels, que seriam os rótulos, a partir do algoritmo do BFS local. Aí a gente começa a rotular e tal, e depois de fazer o rotulamento, a gente tem os rótulos e basicamente eles começam a ter saber em qual elemento de processamento ele tá, e a gente consegue meio que reduzir o grafo, no sentido de, a gente no começo em alto nível olhava pro grafo e via, sei lá, 100 arestas, 100 vértices. Aí agora a gente olha pra ele e vai ver, em vez de 100 vértices, a gente vê só 20, ou nesse caso aqui 4, por exemplo. Por quê? Porque começa a ficar transparente os vértices que estavam lá atrás, que agora os meus vértices estão meio, entre aspas, escondidos. Bom, depois dessa contração inicial, a gente vai realizar outra contração, que o autor prevê pra gente fazer. Basicamente, essa próxima contração, a gente agrupa novamente essas arestas, e por exemplo, eu poderia ficar desse jeito que está sendo mostrado aqui. Depois disso,
o autor destaca que alguns nós que a gente organizou podem ter um grau muito baixo. Por exemplo, aqui o nosso canto inferior direito, ele tem um grau baixo, por quê? Porque tem baixa conectividade. Então o que ele faz? Ele começa a replicar um nó de algum outro agrupamento, ou de outro elemento de processamento, para a gente poder manter a conectividade alta desse nó. Então o que a gente faz aqui? A gente faz uma replicação. Depois da replicação a gente faz um overdose. Por exemplo, a gente tem esses agrupamentos, eles estão muito conectados, por assim dizer. E tipo, se a gente for mandar, depois que a gente calcula os rótulos, se a gente for mandar, cada nó for mandar o seu rótulo para outro grupo, vai ser um problema, né? De fato. Então, seriam aqui os vértices fantasmas, né? Ia ser um problema. Então, porque a gente não precisa mandar informações replicadas, a gente manda só uma. Então, a gente faz esse overdose para garantir que a gente consiga que só um nó envie de fato as informações de rótulos para outro grupo. Depois disso, ele vai fazer um rearranjo das arestas e para isso ele usa um negócio que ele chama de contração de partições. Depois que a gente tem esse agrupamento dessa maneira, ele vai fazer um rearranjo para deixar a comunicação um pouco mais inteligente, por assim dizer. Então ele começa a manipular as arestas para que elas sejam conectadas de uma maneira melhor. E como a gente pode até pensar, pô, isso aqui vai ser um gargalo. Mas não é porque esses grupos não são de fato tão grandes assim. E seja basicamente isso. E conforme meio que a gente pode ir descendo o nível e ver, por exemplo, aqui a gente pode olhar como se fossem 4 nós. E cada nó tem, dentro deles vai ter mais alguns nós que podem ter nós dentro deles. Então a gente consegue meio que ter essa percepção de que não vai ficar tão profundo assim. Até porque são só. O autor ele faz basicamente duas contrações só. Ele até discute, né, que poderiam ter mais contrações, mas isso ia aumentar demais a profundidade do algoritmo e não tem essa necessidade toda de fazer isso. Porque pode ficar muito lento, igual ele destacou, e se tiver só uma, não. Ele percebeu que não é o ideal. Pelos testes empíricos que ele fez, 2 contrações era o certo. Bom, aí depois que ele faz essa, esse rearranjo, ele vai fazer a propagação dos rótulos. E nessa propagação dos rótulos a gente consegue ter que cada nó vai ter um valor específico e agora a gente tem basicamente isso em alto nível, né? Observando em alto nível esse grafo, ele é bem diferente do que a gente viu no começo, porque ele está melhor organizado. Agora, sobre a avaliação experimental do algoritmo, eles usaram outros dois algoritmos, que é o LHCC e o ParConnect, que são muito utilizados atualmente nesse ramo, e eles vão comparar com o algoritmo que eles criaram. Para isso, eles vão usar um cluster, o CNG supercomputador, que foi fornecido para eles lá na Alemanha para eles testarem esses algoritmos. E essas são as configurações do cluster, e a metodologia eles vão testar cada algoritmo em dois escalonamentos, que é o fraco e o forte. No escalonamento fraco, eles vão criar gráficos artificiais, os gráficos artificiais, e basicamente o tamanho do problema por core nunca vai mudar. Já no escalonamento forte, o problema é de tamanho fixo. Então, quando você aumenta o número de cores, o tamanho do problema por core diminui. No escalonamento fraco, ele sempre fica o mesmo. E para fazer as instâncias, eles vão usar essa framework KGen, e eles vão criar os gráficos de 4 maneiras, que é a grid bidimensional, o RGG, o hiperbólico e o RMAT, que é um modelo recursivo. Agora, sobre o escalonamento fraco, os resultados são esses. Do primeiro gráfico, ele mostra o resultado de escalonamento fraco em instâncias sintéticas, e dá para ver que o azul, que é o algoritmo que a gente usou, é mais rápido do que todos, ele acessa mais pontos por segundo, e e aí tem cada um das quatro instâncias de grafo. O segundo grafo, ele mostra sobre o nosso algoritmo cada uma das 4 partes, que é a computação dos componentes locais, as contrações e a decomposição. Ele mostra quanto tempo cada uma leva em cada um das 4 instâncias de grafos. E o terceiro gráfico, ele mostra o número máximo de elementos enviados e recebidos e a porcentagem direta de corte do nosso algoritmo. E aí mostra em cada um dos 4 grafos. Isso foi o escalonamento fraco, então dá pra ver que ele é mais rápido no escalonamento fraco do que os outros dois. E agora, para o escalonamento forte, não foram dados exemplos sintéticos, foram exemplos reais de rede social ou rotas de internet. E aí o gráfico está medido por tempo de execução, então quanto mais baixo, melhor. E o nosso algoritmo também é mais rápido do que os outros dois também, para o escalonamento forte. Então esse foi o teste. Agora, a conclusão do artigo é que o algoritmo deles é mais eficiente, e eles conseguiram fazer um algoritmo mais eficiente que os outros. E eles também concluem que explorar esses algoritmos de grafo de alta escalabilidade, ele é uma importante e abrangente área de pesquisa que não tem muitos artigos falando sobre isso. E a conclusão deles é que ele deveria ter mais artigos falando sobre isso, porque eles conseguem deduzir várias coisas, analisando como os algoritmos funcionam e como deixar ele mais rápido. Opa, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade à apresentação, a gente vai ver nesses tópicos como esses artigos
o artigo escolhido entra em paralelo com as matérias vistas na disciplina, né? Nós separamos 4 tópicos que achamos mais pertinentes, que entram de acordo com o artigo em questão. O primeiro tópico que a gente pegou foi arquitetura, comunicação, a questão de nomes e a questão de consistência e replicação. Indo para a primeira parte, né, o tópico, em arquitetura, a gente viu por meio desse artigo diversos tipos de grafos que também tivemos o prazer de poder contemplar em aula, como o RGG, o RMAT, o RHG e o GRID, né? Dentro desse artigo a gente viu propriedades de algumas arquiteturas que também podemos ver em aula. Em especial a gente viu bastante sobre peer-to-peer híbrido, né? Aquela questão peer-to-peer que a gente vê lá desde o começo de redes e que tivemos um aprofundamento em sistemas distribuídos e que nesse artigo é uma das seções core no entendimento daqueles algoritmos de comunicação. Em sessões em que alguns são desenhados para cumprir funções especiais e outros apenas para replicação peer-to-peer. E a questão dos super peers também, né, que são necessários para poder diminuir a quantidade de cut edges, que são os gargalos dentro de um sistema distribuído. Dentro da seção de comunicação, que é o grande foco desse artigo, enquanto acompanhamos a leitura, houve muita busca em implementar um algoritmo eficiente do ponto de vista da comunicação, né, communication efficient. Lá temos diversos tipos de algoritmo que foram abordados naquele artigo, todos eles com esse foco de poder ter uma comunicação em um sistema de nós e distribuídos de maneira mais eficiente possível. E como meta evitar a comunicação em excesso, ou seja, as questões de delay, problemas na rede, a robustez na perca de mensagens, lentidão, recuperação de erro. E a questão da comunicação assíncrona e confiável, né? Ou seja, assíncrona para você ter uma maior eficiência na sua distribuição e confiável, tendo a certeza de que a mensagem que lhe foi enviada chegou ao seu trajeto e se não chegou, o porquê chegou, ser notificado a você. E um ponto mais especial para a questão de comunicação, o gossiping, do qual nós vimos bastante durante a aula, né? Que é uma estratégia de comunicação razoavelmente eficiente, um pouco menos organizada, em que quem recebe a mensagem também a repassa para o próximo, fazendo assim com que esse repasse de informação se propague de maneira muito mais rápida. Sou o Pedro de Lamura e vou continuar falando aqui, né, relacionando o meu artigo que a gente escolheu com a matéria, né, vista ao longo do semestre, para falar aqui da parte de nomes. A gente tem que a comunicação, né, a principal forma da comunicação entre os nós do grafo consiste na propagação dos labels, né, ou seja, dos rótulos. E aí a gente tem que os nós conectados terão o mesmo label, né, o mesmo rótulo. E aí é importante destacar que os labels não são o nome dos nós, né, os identificadores. Então, os nós eles possuem seus próprios IDs únicos, né, tanto globais quanto locais. É isso que vai garantir, né, que cada nó realmente vai ser um único, né, vai diferenciar um nó dos outros. E aí, para realizar o mapeamento desses IDs, né, o algoritmo ele vai utilizar arrays e as hash tables para outros tipos de nós, como os nós fantasmas, por exemplo. E aí a gente pode fazer um paralelo aqui até também com as finger tables, né, no processo do anel lógico, que a gente viu em aula, que armazena o ID do nó, qual nó está ativo e não, e para onde ele pode ir. Então, aqui ele vai utilizar também de um artifício parecido para poder mapear os IDs dos nós do grafo em questão. Passando aqui para a parte de consistência e replicação, muito importante também, né, porque o algoritmo ele vai realizar a replicação dos vértices de grau alto, né, ou seja, são os vértices, os nós que têm maior número de arestas, né, chegando neles, chegando e saindo, né, porque o grafo ele é não direcionado. E aí ele vai tentar lidar com a situação dos gargalos, né, que são aquelas arestas que são as únicas que conectam uma parte do grafo a outra, né, que caso aquela aresta fosse removida ou acontecesse um erro, ia acabar deixando o grafo desconexo, né, ia tirar essa conexão entre duas partes. Então ele vai realizar essa replicação e vai tentar, de certa forma, resolver ou pelo menos minimizar o problema aí dos gargalos. E aí é interessante notar que eles comentam no artigo que a replicação ela ajuda principalmente em instâncias maiores, né? Ou seja, quando o problema tem magnitudes maiores, rodando em computadores com maior capacidade de processamento, como é o exemplo que eles dão no grafo RMAT, que eles rodam no supercomputador com 16.384 cores, que o algoritmo deles chega a performar até 1.6 vezes mais rápido do que os outros algoritmos que eles usaram para a comparação. E aqui outro ponto importante de destacar também, que a replicação e a propagação dos rótulos, né, exige atenção para a consistência. E aí o que é isso? Né? Os elementos de processamento, né, que são vários nós ali próximos aos outros, que realizam funções semelhantes, eles devem estar sincronizados, não na questão da comunicação, né, porque já foi comentado que a comunicação é assíncrona, sincronizados aqui na questão da consistência mesmo, que deve se garantir que eles estejam no mesmo time step, esse é o termo que eles utilizam, né, no artigo, que é o passo de tempo, ou seja, ao final do processo, o algoritmo garante que eles estejam ali no mesmo tempo, né, que o tempo deles esteja coerente. Basicamente é isso, aqui a gente tem a referência para o artigo que a gente usou, do Lam e do Sanders, com o número 2, e é isso, muito obrigado.